Amém? O sangue de Jesus, ele é a nossa paz. O sangue de Jesus nos cobre, nos leva para o reino do Filho do seu amado. Não é o que você faz, não é os seus esforços, não é a sua cruz que te faz nascer de novo, não é a sua cruz que te dá passagem, não por obras, para que ninguém se glorie, mas é a cruz de Jesus. É aquilo que ele fez, é o preço que ele pagou. Compreende? Você não pode fazer isso, você não pode pagar esse preço não é seu, você não tem como pagar. Você é pobre perto desse preço aí, mas o Senhor é rico em misericórdia. E ele, pelo sacrifício que ele fez, por enviar o seu Filho, nos levou ao reino do seu Filho amado. Amém? Dá um glória a Deus aí, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Uhul! Eu tô meio rouco aqui, eu tô evitando. Terceiro ponto. A Páscoa nos tornou filhos de Deus. Queria que você abrisse aí em João 1,12. Estão trabalhando muito hoje, hein? Viu o que ele fala? Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia. Uma pergunta simples, básica, mas o povo tem medo de responder. Todo mundo é filho de Deus? Olha, todo mundo é filho de Deus? Não. Isso é uma mentira, de que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, eu sou filho de Deus também. Você é? Você nasceu de novo? Não. Então você não é. Quem é o Filho de Deus? É aquele que passou por Jesus. Jesus, ele pegou inimigos de Deus e no seu corpo ele devolveu filhos a Deus. Sabe? Então, nós somos filhos de Deus quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Sabe? E nós precisamos cortar esse engano. Por quê? Porque quando a gente empodera uma mentira, nós empoderamos o mentiroso. Então, cara, a gente precisa deixar essa verdade explícita. Por quê? Porque quanto mais a gente alivia o ego, a gente alisa nossa natureza, menos chance a gente tem de entrar em arrependimento, em mudança de mente. Sabe? Então a gente precisa deixar isso muito claro. Quando você e eu nascemos de novo, passamos por Jesus, aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza não é mais a mesma. Lembra que eu falei da natureza? O pecado. Nós mudamos de natureza quando nós passamos por Jesus. A nossa natureza é diferente. E esse texto fala muito isso. Aos que receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você não é um erro. Você não é o acaso não te jogou pro lado e disse, vai nascer fulano. Você foi planejado por Deus. Amém? Deus te planejou. Deus te desejou. E você nasceu. Mas o jeito que você nasceu não me interessa. Pode se tornar tudo mais fácil, mais difícil. Mas sabe, o que eu quero te dizer é que você nasceu porque Deus desejou que você nascesse. E quando nós nascemos de novo, o nosso velho homem, ele é desfeito. E nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? A gente vira filho de Deus. Você é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. I'm a child of God. Yes, I am. Meu inglês tá meio... mas vai melhorar. Então, nós mudamos de natureza. E hoje nós somos filhos de Deus. Por quê? Porque nós passamos por Jesus. E quando nós passamos por Jesus, o nosso velho homem, ele foi desfeito. Amém? Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que, como filho de Deus, a gente precisa viver do jeito que é a vontade de Deus. Abre lá em Efésios 2:3. Eu vou ler para vocês. Se não quiser abrir, provavelmente você lê. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Sabe?
Se a gente vive arrotando que nós somos filhos de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou um filho de Deus, cadê meu Vans? Levanta meu Vans. Tá de Vans, inclusive, né? Levanta meu Vans. A gente precisa viver de acordo com isso. Não adianta nada você dizer que você é um filho de Deus se você vive como o mundo. Paulo fala, olha, nós vivíamos antes como os filhos da desobediência, mas nós fomos transformados. Porque se nós somos filhos de Deus, nós precisamos viver de acordo com o reino de Deus. Você me compreende nessa noite? Diga amém, ou diga não amém. Ele disse amém, então está me entendendo. Então, o fato de nós sermos filhos nos mostra que nós precisamos viver da maneira que Deus espera que os filhos vivam. O texto que acabou de ler fala isso. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas nós fomos salvos para viver as boas obras que Deus preparou de antemão para a gente, há muito tempo para a gente. Você e eu precisamos viver de um jeito que os filhos. E como é que os filhos vivem? Qual é o padrão? Como é que a gente sabe? É o seu padrão, Lucas? Meu mesmo não. Tô fora. Mas é o jeito que Jesus viveu na terra. Ele é o padrão perfeito. Ele é o nosso propósito. Nós temos que ser parecidos com Ele. Paulo falava isso, me imitem porque eu estou imitando a Cristo. Então é imitar a Cristo. É a gente viver revelando Jesus, sendo parecido com Ele. Você compreende? Precisamos ver a vida que Deus espera da gente. E como a gente vive isso? Primeiro, tu é amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é, e ao próximo, como você mesmo. E Jesus complementou isso daí ainda. Ele falou, olha, vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Se vocês se amarem, as pessoas vão olhar para vocês e vão saber que vocês são meus discípulos. Então a gente precisa viver uma vida onde nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Amamos o Senhor acima de nós mesmos. Acima daquilo que nós queremos fazer. Acima de nossas vontades. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe? E amando os nossos irmãos, amando as pessoas. Assim como Jesus amou. Assim como você se amou. Como você se ama. Também vivendo uma vida de santidade. Vivendo uma vida onde nós honramos o sacrifício de Jesus. Sabe? A gente menosprezou a graça e menospreza a graça muitas vezes. A gente acha que a graça, ela foi algo assim, barato. Foi algo barato. Não paguei. Já viu aquela coisa que, tipo, no seu trabalho, aquela pessoa que quebra as coisas? Daí da empresa mesmo? Então dane-se. A gente acha que, tipo, porque não fui eu que paguei o preço, porque não fui eu que morri, porque não fui eu que apanhei, posso tratar aquilo ali de qualquer forma. Sabe o que é isso? Isso é a gente quebrando o primeiro mandamento. De amar a Deus acima de todas as coisas. A gente não dá valor a Deus, ao sacrifício do Filho de Deus. É a gente desonrando o Senhor. É a gente pensando na graça. Sabe? Hoje em dia, o nosso ensino sobre graça, muitas vezes, ele é distorcido. Quantas vezes você não ouviu falar por aí, a historinha de que vai pro inferno, de que tá errado. Isso aí é relativo. Que relativo, meu irmão? Relativo tua mente não pensa direito. A Bíblia é Bíblia. O que Jesus pagou, o preço que ele pagou, foi o preço que ele pagou e ponto. Viva a vida de acordo com esse sacrifício. Honre a vontade de Deus. A gente tem que falar de relativizar as coisas. Não sei se eu sinto. E eu quero saber se tu sente. Tu sentir, eu vou vomitar. Tô nem aí. Você precisa viver a vida de um jeito que honre ao Senhor. E a gente tem a tendência de desonrar o Senhor. E depois ficar rotando que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Cara, é uma falta de noção da gente muitas vezes. Falta de cara de pau. Nós precisamos de uma vida onde nós honramos quem o Senhor é. O sacrifício que Ele fez. Os filhos de Deus vivem como filhos de Deus. Amém? Amém? Acorda. Ficou chocado? Não, né? Vivendo em poder de Deus, sabe? A Bíblia fala em Atos 10, 38.
Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Sabe, você recebeu o Espírito Santo aqui, não recebeu? Você foi esquecido? Não, né? Todos nós, quando nascemos de novo, nós recebemos o seu Espírito. Então nós podemos viver a vida do mesmo jeito que Jesus viveu, curando as pessoas, liberando palavras como ele estava fazendo aqui, sabe? A gente pode viver uma vida em poder de Deus. Em poder de Deus, cara. Mas e se Deus não fizer? Então, Deus mandou começar, a parte dele ele faz. Sabe? Precisamos viver a vida como Jesus viveu, revelando quem ele é. Isso quer dizer que é uma vida perfeita? Nós não vamos ser perfeitos, nunca. Só depois da volta de Jesus, nosso corpo glorificado, ou a nossa morte, né? E glória a Deus e não sei o que, beleza. Mas enquanto vai nessa terra, a gente vai ser imperfeito. Então nós precisamos o quê? Viver uma vida que mesmo nossa imperfeição revela quem Jesus é. Amém. Uma vida que revela Jesus para as pessoas. E último ponto. Essa hora que o pessoal daqui começa a correr aqui assim. E agora? Qual é a música? Qual é a música? A cruz nos reconciliou para sermos amigos de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu comecei falando que a gente era inimigo de Deus. Eu comecei falando que você e eu éramos inimigos de Deus. Inimigo é inimigo mesmo. Mas sabe, depois de Jesus, nós podemos nos tornar amigos de Deus, sabe? Jesus pagou o preço para que você e eu pudéssemos nos tornar amigos do Senhor. Amém? Você consegue entender o que eu quero falar? Nós fomos reconciliados com Deus. E a gente pode hoje viver uma vida onde nós somos amigos de Deus. Cara, eu estava falando hoje de manhã com a equipe. Moisés, Davi, esses caras não mexem com você quando você olha isso. Enoque, Deus não respeitou nem o tempo de vida do cara. Dizendo, Enoque, teus filhos estão criados já. Vem. Mas meu filho, que nada, Enoque. Não estão criados, já tão grande, vem embora. Davi, que Deus fala, olha, colocou o seu filho Jesus como para ser chamado de filho de Davi. Como assim? O que isso quer dizer? É que esses caras tocaram de um jeito no coração de Deus. E que a gente pode tocar também. E que a gente pode ser amigo do Senhor também. O Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Deus, se tiver 100 justos, o Senhor não destrói? Não destrua. Tem 100? Tem não. Tem 90? Nem 90. Tem 80? Tem 50? Sabe? E a gente pode viver uma vida de intimidade com o Senhor. Eu sinto muito que Deus está nos chamando hoje para a gente viver uma vida onde nós não somente falamos que conhecemos o Senhor, mas nós amamos o Senhor e desfrutamos da intimidade dEle todos os dias. E dia após dia nós buscarmos Sua presença e nós amarmos o Senhor cada vez mais. E nós conhecemos o Senhor. Salmo 25:14 fala: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A graça é para todos. A graça é para todos. Mas a intimidade é para aqueles que querem. É para aqueles que buscam o Senhor. Sabe? A intimidade com o Senhor para aqueles que entenderam que eu posso caminhar como amigo de Deus. Eu posso caminhar. A cruz de Jesus pagou um preço. Não somente para que eu fosse salvo,
e acabasse minha vida ali, também estou salvo. Mas a cruz de Jesus pagou um preço para que você e eu pudéssemos andar como amigos de Deus. Aleluia.